Mais leve também, né? Para vocês realmente conhecerem todos esses aspectos sobre a medicina. Fábio, quer completar? Sim, é importante vocês estarem cientes de que a medicina não é uma ciência, vamos dizer assim, restrita, ela é uma ciência bem abrangente, que todas as áreas que a gente comentar com vocês, ela abrange tanto o campo da medicina humana quanto da medicina veterinária. Então, se pensar assim, o oncologista ele vai cuidar do câncer. Ah, mas no ser humano? No ser humano e nos animais também. Ah, nutricionista tem o nutricionista humano e também tem o que cuida da nutrição animal também. Então, é um campo muito amplo. Por isso que a gente quer começar a falar para vocês sobre isso, para que vocês tenham um leque assim, de abertura de vocês sobre o campo de trabalho, para saber que a medicina não é uma coisa simples. E, às vezes, nesse leque de abertura de profissões, de caminho que vocês possam seguir, vocês se direcionem mais especificamente naquela área mais específica que vocês querem atingir no mercado de trabalho. E às vezes também, como é a nossa disciplina, né, conhecendo a medicina, acabou vindo gente que quer a área de psicologia, que quer a área de dermatologia, enfim, vocês vão perceber que no final das contas, tudo parte do primeiro curso, né, o de medicina, e depois você vai ramificar isso. Então é legal que vocês tenham acesso a todas essas especialidades, porque de repente pode ter até alguma coisa que você não sabia nem que existia, né? Para vocês terem uma ideia, na profissão, professor, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu entrei numa sala onde nós entramos fazendo disciplina de ciências. Então, tinha professor de física, tinha professor de química, tinha professor de matemática e tinha o professor que dá sequência para biologia. Nós fazíamos um ano de ciências, terminamos um ano da graduação e depois cada um migrou para a sua respectiva área específica que cada um queria fazer. Matemática, física, química, biologia. Então, nós temos um ponto de partida em comum para todas as áreas. E depois vocês adentram o campo de escolha profissional de vocês. Então, a gente vai começar. Quer que eu faça a projeção daqui ou você faz daí, Fábio? Tanto faz. Eu vou tentar abrir aqui. Assim. Agora foi? Foi. Acho que está aparecendo, não está no formato de apresentação, né? Ainda não. Ele está só a abertura total do PowerPoint. Agora acho que ele vai ir para o formato apresentação. Vou tentar aqui. Isso, agora beleza. Agora foi. Então, a nossa letiva chama-se Conhecendo a Medicina, e essa nossa segunda aula, então, é sobre as áreas da medicina. A gente começa aqui com uma citação de que o melhor médico é aquele que recebe os que foram desenganados por todos. Então, quando uma pessoa, né, ou até um animalzinho é desenganado, a gente não perde a esperança, né? A gente continua tentando, vai atrás, e aí entram os especialistas, né, em cada área. Então, por exemplo, às vezes a gente escuta tanta história por aí, né, de que, fulano tem um problema na perna que nunca fica bom e tal, e já passou em vários clínicos, mas às vezes a pessoa tem para aquela área e a pessoa acaba não procurando, nem sabendo às vezes daquilo. Então, quando a gente pensa nas áreas da medicina, o intuito é justamente esse, é o profissional se aprofundar naquela especificidade. Então, como o Fábio falou, quando a gente fala sobre a oncologia, a questão do câncer, seja ele humano ou animal, existe um profissional que vai estudar só aquilo ali, porque dentro daquela área já tem várias coisas para ser estudada, né? Posso comentar um pouquinho, Mari? Pode sim. Para vocês terem uma ideia sobre essa frase, a importância dela, o melhor médico é aquele que recebe os que foram desenganados por todos. Vocês já ouviram falar no termo eutanásia? Pode abrir o áudio e falar, gente. Se não quiser digitar no chat, pode abrir o áudio e falar. Rápido, abre o áudio e... Tá, a eutanásia, ela é muito
vamos dizer assim, tem uma barreira muito grande em cima desse termo, porque o que consiste a eutanásia? Quando um ser vivo, ele está com a saúde dele muito comprometida, com difícil sobrevivência, para que ele não gere um sofrimento maior para esse ser vivo, pratica-se o sacrifício dele. E sacrificar um ser vivo por conta da saúde dele debilitada chama-se eutanásia. Então, até mesmo médico veterinário, você falar para ele praticar eutanásia num animal, não falando do ser humano, ele não pratica, porque vai contra o código de ética dele, porque ele tem que lutar pela vida daquele ser vivo até o último recurso. Enquanto o ser vivo tiver forças para a sobrevivência, ele tem que estar ali lutando por ele. E o médico, muitas vezes você vê as pessoas que estão em coma. A pessoa entra em coma e ela fica lá 4, 5, 6 meses em coma. O médico não desliga o aparelho da pessoa em momento algum. Desligar o aparelho é gerar a eutanásia. Então, o médico não vai fazer isso. Ele vai tentar lutar com a vida enquanto tiver um sopro ali de esperança. Você tem que estar lutando por aquilo. Isso é ser médico. Isso é ser profissional. Isso é ter ética. E nessa caminhada, né, junto com os médicos, a gente tem também a área da enfermagem, né? A enfermagem que até acompanha mais de perto, assim, esse processo todo, né, Fábio? Da debilitação do ser humano e tudo mais, do próprio animal. Mas é importante a gente saber que essa profissão luta pela vida, né? Então, se a gente luta pela vida, no caso a eutanásia tem que ser o último recurso realmente. Tanto é, gente, quando tem algum caso assim de eutanásia humana, é muito divulgado na mídia, né? É muito discutido, porque são outras pessoas tomando decisão por uma pessoa que está completamente aquém, né, do que está acontecendo. Se fala muito a respeito de pena de morte, países que praticam a eutanásia nos criminosos que já foram condenados várias vezes e levado à chamada pena de morte, onde se faz a administração da injeção letal. Eles aplicam um sonífero no preso. Quando o preso ele dorme, aí eles injetam uma substância diretamente na veia, que ela vai direto ao coração e gera a morte espontânea assim, da pessoa. A pessoa morre em questão de segundos. Isso é eutanásia. Mas para você ter uma ideia que na nossa legislação, esse procedimento ele não é cabível, por conta, geralmente, por conta dessa ética que existe nesse meio. E as pessoas não concordam com esse tipo de prática. Bom, então vamos lá. As áreas da medicina, gente, elas foram definidas a partir de um convênio, né, com o Conselho Federal de Medicina. Então, quando a gente fala da medicina em si, existe um conselho, existe um órgão que toma conta, né, de tudo isso. Então, oficialmente, são 55 especialidades que são reconhecidas por esse conselho. É claro que hoje aqui a gente não vai conseguir falar sobre essas 55 especialidades, né? A gente não tem nem tempo para isso. Mas a gente selecionou algumas para a gente se aprofundar mais, tá? A primeira delas é a acupuntura. Vocês já ouviram falar sobre a acupuntura? Pode só abrir o áudio e falar sim ou não. Vou acompanhar o médico, a apresentação aqui, não dá para ver. Ah, tá. Todas estão dizendo que sim. Todos estão dizendo que sim, que acompanham sim. Tá certo. Então, gente, é importante saber que a acupuntura ela tem origem da China, né? E ela é um método terapêutico. Então, são inseridas agulhas na superfície corporal para tratar doenças e promover a saúde. Então, são pontos estratégicos, né? Que estimulam terminações nervosas. Não são agulhas que você vai colocar aleatoriamente no seu corpo. Existem pontos estratégicos para isso. Então, essas agulhas são inseridas para enviar uma mensagem para os nervos periféricos e para o sistema nervoso central. É importante saber, gente, que a acupuntura também é feita na veterinária. Eu vou interromper aqui, porque eu separei um videozinho
sobre acupuntura na veterinária. Aqui, benefícios. Abriu, Fábio, o YouTube aqui? Abriu. É rapidinho, né? Eu achei muito interessante esse aqui. A acupuntura, ela faz parte de um mundo, né, de uma medicina que chama medicina tradicional chinesa. Então, ela está inserida nesse contexto. Então, a acupuntura, na verdade, ela é uma prática de inserção de agulhas em alguns pontos, né, que a gente chama de acupontos, com finalidade terapêutica ou preventiva. E dentro da medicina chinesa, a gente tem outras técnicas, não só a acupuntura, que a gente consegue fazer esse estímulo, tanto desses acupontos, como da energia no animal, energia vital. No nosso ambulatório aqui, a gente trabalha mais com a reabilitação do animal, porque a gente tem uma frequência maior dos animais com problemas de coluna, dores. A gente tem uma doença muito comum no cão, que é a displasia coxofemoral, que gera muita dor, e às vezes é difícil o controle com fármacos tradicionais, ou o animal não pode receber. Então, para a gente aqui, a nossa maior casuística são os problemas relacionados a dores e a reabilitação de membros mesmo por conta de paralisia, paresia. Mas já tem várias indicações. A gente está pegando ultimamente muito animal com problema comportamental, que a gente está conseguindo um bom sucesso com a acupuntura, problemas de incontinência urinária, que o animal teria que tomar, às vezes, medicação a vida inteira, a gente está conseguindo controlar bem. Então, são várias, realmente, indicações. O benefício maior que eu falo, que a gente consegue, muitas vezes, detectar uma doença antes mesmo que ela ocorra, que é o preventivo. Porque a medicina chinesa, a gente tem alguns métodos de diagnóstico que a gente consegue detectar o desequilíbrio, né, energético em um determinado órgão, o sistema, e aí a gente consegue precaver, né, prevenir o problema que o animal possa desenvolver. Eu já conheci a professora Patrícia, que tem feito acupuntura em alguns animais, e o meu animal atualmente precisou desse recurso, então eu decidi fazer. O Mussum, né, que é o meu cachorro, ele tem um problema de coluna, no final da coluna, que faz com que ele tenha dificuldade, muitas vezes, em apoiar os membros pélvicos. E depois da acupuntura, ele está apoiando muito melhor, ele consegue se levantar e se sentar com muito mais facilidade do que ele tinha antes. Eu fiquei sabendo através da veterinária aqui da clínica mesmo, que fez o tratamento da operação dele, que ele teve hérnia de disco na coluna, parou de andar, e me indicaram vir para cá, e foi a própria veterinária que me indicou para estar fazendo aqui. E eu estou gostando muito. O pessoal é muito bacana, muito competente, e eu estou vendo bons resultados com ele. Porque aqui tanto eles associam a fisioterapia com bola, usando rolinho e acupuntura. Então é um tratamento bem completo. Então antes ele não estava fazendo xixi sozinho, agora ele já consegue fazer. Mesmo as fezes, antes ele não conseguia fazer, agora ele já consegue fazer normalmente. Ele já senta, arrasta, e antes ele ficava só deitado, ele não tinha força para levantar. Não sai, cara. Não, você sabe que não tem encaixando isso daí. Ó, não tá. Isso. O vídeo. Pensa o seguinte sobre a acupuntura. O que comanda o corpo de qualquer ser vivo, pensando ser humano e o que passou no vídeo, o cachorro, é o cérebro. O cérebro é o centro de processamento. E o cérebro, o que faz ele ele conversar com as outras partes do corpo é a medula espinal, que passa dentro da coluna vertebral. Tem um monte de fiozinhos que desce por dentro dessa medula. E da medula sai um monte de fiozinhos que se espalham pelo corpo, como se fossem fios de cabelo. Cada fiozinho desses são várias células nervosas chamadas neurônio. E esses neurônios, o que faz eles comunicarem uns com os outros, levando a informação, é uma substância chamada neurotransmissor. Então, pode ser que em algumas dessas partes do corpo do indivíduo, o neurotransmissor ele não chega, ele não é passado de um neurônio para o outro. Então, a comunicação corta. O corpo não reconhece mais aquela parte, o cérebro não comanda mais aquela parte do organismo.
Então, ele começa a entrar em colapso, começa a entrar em algum problema. E aí, a acupuntura verifica aonde está o problema nesse neurônio, qual é o ponto do neurotransmissor que não está sendo liberado, a agulhinha é introduzida naquele ponto e faz com que esse neurotransmissor volte a ser liberado, volte a ter comunicação com aquela parte do corpo. E aí ele volta a estabelecer as suas funções. É claro que é como uma pessoa começa a andar, tudo vai sendo devagarzinho a reabilitação até se tornar uma forma normal. É aos poucos, né? É como a fisioterapia, né, Fábio? Não é com uma sessão só que você já está totalmente reabilitado, né? Com certeza. A próxima área. Deixa eu colocar aqui. Apareceu, Fábio, aí? Apareceu. Continua na acupuntura. Isso, agora mudou. Agora, a outra área da medicina é alergia e imunologia. Essa palavra imunologia ficou muito em alta, né, nesses últimos tempos, aí, nos últimos meses, né, Fábio? Por Com conta certeza. do Covid-19, né? Então, essas especialidades, elas se dedicam ao estudo diagnóstico de tratamento de patologias que afetam o sistema imunológico. O sistema imunológico é o quê? A nossa defesa, né, gente? É o que vai... São nossos glóbulos brancos, né? Oi? São nossos glóbulos brancos. Sim, eles que têm os anticorpos e tudo mais, né, que vão trabalhar contra doenças, né? Então, entre as doenças alérgicas caracterizadas por uma resposta exacerbada, né? Quando você tem uma alergia, significa o quê? Que o seu corpo está respondendo, está dando uma resposta exacerbada a um organismo diferente que está ali dentro do seu corpo, né? Então, por exemplo, tem gente que tem alergia à tintura de cabelo, por exemplo. Por que é pedido para você fazer um teste antes de você fazer, né, qualquer tipo de procedimento no seu corpo? Justamente para saber se vai ter uma rejeição ou não. Se vai ter uma reação alérgica ou não, né, a qualquer coisa. Para entender isso da imunologia, imagine o seguinte: o glóbulo branco, ele é um policial. E os causadores de doença, vírus, bactérias, são os bandidos. Só que o glóbulo branco, ele é um policial que nunca passou pela academia. Ele não sabe reconhecer nenhum bandido. Então, o corpo, ele tem que se adaptar aos bandidos que estão entrando a ele, para depois ele reconhecer e conseguir matar os bandidos. Então, o nosso sistema imunológico, ele precisa de todo um aprimoramento, toda uma adaptação. E essa adaptação, principalmente, ela é introduzida por meio das vacinas. Que a vacina, ela vai ensinando o nosso sistema imunológico a como nos defender desses agentes causadores de doença. E os alérgenos que entram dentro do nosso corpo, ele mostra que nós somos submissos a algumas substâncias, que o nosso corpo não consegue reagir àquela substância. Então, se você recebe aquilo, o corpo sozinho não dá conta de se livrar dela. Ele vai precisar de um agente externo, um soro, que vai ajudar o corpo a combater isso. Que é o que acontece quando você toma um xarope antialérgico. Você recebeu contato com um alérgeno, o seu corpo não teve como combater, e aí veio o agente externo para te ajudar a se defender disso daí. Perfeito. E é por isso, gente, que demora tanto, né, Fábio, para poder você desenvolver uma vacina, por exemplo. Com certeza. Isso que a gente está vendo, essa demora toda para desenvolver a vacina do Covid, porque são muitos testes, né? Às vezes o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E o complicado de tudo isso é realmente com muita seriedade, porque é um tipo de vacinação massiva que vai ser feita, né? Todas as pessoas precisam ser imunizadas. Então, não é do dia para a noite que esse tipo de soro é aplicado, né? A vacina é como se você pegasse um anticorpo, pensando num anticorpo, que é um ser sem cérebro, colocasse ele dentro de uma sala de aula e tivesse que ensinar para ele o que é o vírus da Covid, o que é um coronavírus, qual a fraqueza dele e como ele deve agir em relação a essa fraqueza. Então, a vacina tem que fazer esse processo. Por isso que é difícil tudo isso. Sim. Então, é uma área específica, tá, gente? Alergia e imunologia, existem médicos que são especializados somente nessa área. Geralmente, vem junto o alergista, o imunologista e o pneumologista.
porque ambos geralmente abrangem as 3 categorias. A próxima especialidade que a gente tem aí é a cardiologia. Essa eu acho que vocês conhecem, né? Já ouviram falar porque é bem popular. É uma das mais procuradas também, né, Fábio? Uma das mais fáceis da gente ter acesso também a essa especialidade. Então, ela é voltada para o estudo e prevenção e tratamento das doenças do coração. Então, é basicamente isso, né? O médico cardiologista vai estudar esse músculo involuntário, né, Fábio? Que independente de qualquer coisa, tá ali funcionando, quer você queira, quer não, até o dia que ele resolve parar de vez, né? Realmente, e é importante, essa área é uma das mais fundamentais que tem, porque para o nosso corpo funcionar, combater todos os agentes, como nós vimos na outra área, o sangue é o meio de transporte. E para o sangue levar todas as informações a todas as partes do corpo, como comida, como oxigênio, ele vai depender desse músculo involuntário que é o nosso coração. Então, quem se adentra na área da cardiologia, ele é um super-herói, verdadeiramente, porque é um músculo complexo demais da conta, ele é um músculo com 7 camadas de tecido, e essas camadas de tecido, elas têm que funcionar de forma integrada, para que o sangue seja bombeado de forma correta para todas as partes do corpo. E algumas doenças podem ser ocasionadas nesse músculo, como, por exemplo, como a pessoa que tem arritmia. Arritmia cardíaca, quando o batimento do coração ele é fora do padrão. Ele não segue um ritmo de batimento. Ora ele acelera, ora ele desacelera. E a arritmia, ela ocasiona outros problemas, como angina. Angina é formação de bolhas da parte externa do coração. Forma as bolhas de ar. E essas bolhas de ar não deixam o músculo bater, não deixam o músculo bombear o sangue. E aí gera o chamado infarto agudo do miocárdio, que a pessoa é levada à morte. Então, é uma área em alta, é uma área de estudo, assim, complexa pra caramba, mas eu vou falar para vocês. Globo Repórter da semana retrasada, que não sei se vocês assistiram, ele focou sobre a questão do sal, falando a importância que o sal tem para o nosso organismo. E o estudo da Associação de Cardiologia, eles informaram que 80% da população brasileira já é hipertensa. E essa 80%, porque aí a pressão de uma pessoa, quando você faz a medida da pressão e você verifica que ela é 12/8, de acordo com o estudo deles, 12/8 já é um pré-hipertenso, já entra dentro do conceito de hipertensão. Porque o nosso corpo ele precisa ter sal. O sal é necessário para todos os processos do metabolismo. Ele mantém o corpo em equilíbrio. Só que nós precisamos de 2 gramas diárias de sal. Só que nós consumimos 12. Meu Deus! Então, é todo um estudo feito por cardiologistas. Então, não é você se debruçar somente ali o estudo do coração. Você tem que saber tudo que relaciona à saúde que vai gerar para este coração. Todos os impactos, né? Todos os impactos. Gente, só uma coisinha aqui para deixar claro, quando aparece aqui a palavra patologia, patologias são doenças, tá? Pode passar para a próxima? Pode passar. Cirurgia geral. A cirurgia geral é especialidade médica, cuja área de atuação compreende cirurgia abdominal, cirurgia videolaparoscópica e cirurgia do trauma. Então, normalmente, o cirurgião geral, ele vai trabalhar na parte de trauma, né, Fábio? Que é quando, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e, sei lá, um acidente de carro e, sei lá, fraturou, teve uma fratura craniana, alguma coisa assim, um traumatismo craniano. O trauma é justamente isso, é quando você quebra algum osso, quando você sofre algum tipo de acidente e você precisa ser operado naquele sentido, para evitar uma hemorragia interna, enfim, conter, né, Fábio? Qualquer tipo de mecanismo de ação externa que gere algum problema no seu corpo, por pancada, por lesão, gera um trauma. Você caiu, bateu a cabeça, alguém bateu com você numa bicicleta, um carro bateu em você, você já sofreu um trauma.
E esse trauma ele pode gerar problemas internos, como rompimento de veias, rompimento de artérias, que gera as chamadas hemorragias. Então, o cirurgião, quando você entra na faculdade de medicina, falando isso porque nós tivemos, dentro da área da anatomia humana, palestras com os cirurgiões, e eles falaram que o acompanhamento psicológico deles é muito grande. Tem que porque ser, né? com o decorrer do estudo, você vendo uma pessoa, você não pode sentir por aquela pessoa, ter um sentimento de cunho pessoal. Você tem sempre que pensar num relacionamento profissional com aquele ser. Você vai operar um familiar seu, você já vai com aquele medo, aquela tensão. Se eu fizer alguma coisa errada, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é uma pessoa da minha família. Então, o cirurgião ele tem que perder esse sentimento. Ele tem que saber que ele vai fazer algo profissional, independente de qual pessoa seja. E quando fala aqui que a Mari leu, cirurgia por videolaparoscópica, a cirurgia onde não há abertura da pessoa para fazer a cirurgia, a abertura do corpo. Câmera, né? Isso, eles fazem 3 furos no abdômen da pessoa para fazer a cirurgia. Um furo, ele injeta a câmera, ele coloca a câmera dentro do furo. O outro furo, ele injeta o ar para expandir o abdômen. E no outro furo, ele coloca o aparelho cirúrgico. Então, não há necessidade de uma incisão grande. Hoje em dia, tudo é muito moderno com relação a isso. Lembrando, gente, que eu coloquei só a cirurgia geral, porque áreas, tem a parte de cirurgia plástica, né? Cirurgia estética. Enfim, tem uma série de ramificações dentro da própria cirurgia. Mas a principal, né, é a cirurgia geral. E no campo da cirurgia, vocês não precisam se especializar especificamente na cirurgia geral. Existe o instrumentador cirúrgico, que é uma pessoa que fica ao lado do médico cirurgião, que só vai auxiliando ele, fornecendo os materiais que ele precisa. É o bisturi, é o grampeador, é o afastador, é a pinça. O médico vai pedindo tal coisa, é você que fornece. Então, se você errar, o médico erra também, porque ele não está olhando o que ele está pegando. Então, vamos dizer assim, é um sincronismo muito bom. Sim, tem que ser. A próxima área é a dermatologia. Essa eu acho que também é uma área que está bem popularizada já, né? A dermatologia é uma especialidade médica que se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à pele, pelo, mucosa, cabelo e unhas. Então, a dermatologia vai além da pele, né? Então, se você tem um problema nas unhas, no cabelo, pelo, né? Quando fala pelo, já inclui o cabelo, né, Fábio? Sim. Só uma pergunta aqui que a Mainara colocou, e eu acabei passando no chat, eu não vi, desculpa, viu, Mainara? Mas se você quiser, você pode abrir o áudio. Ela colocou que essa hemorragia interna, a pessoa sente na hora do trauma, ou precisa passar no médico para ter certeza? Mainara, quando tem uma hemorragia interna, a primeira coisa que a pessoa vai ter é queda de pressão arterial. Porque se o sangue ele não está voltando para o coração, quer dizer que ele está tendo algum vazamento dentro do corpo. Então, a pressão dentro do coração ela vai diminuir. E essa queda de pressão arterial, ela provoca alguns sintomas específicos na pessoa, como sudorese, a pessoa começa a suar, começa a dar tremedeira. E junto com esse suor é muito frio que ela vai sentir. Então, a pessoa apresentou suor na hora desse trauma, suor, frio constante, e ela diminui, começa a ficar aquela sensação de fraqueza, a pressão dela caiu. Então, isso é indício que ela pode ter uma hemorragia interna. Agora, caso contrário, ela não apresentou isso de prontidão, é só com exames médicos mesmo que ela vai verificar se há ou não essa hemorragia interna. É por isso que, às vezes, gente, não é um exagero, né? Ai, você caiu, bateu a cabeça, mas tá tudo bem, né? Então, às vezes, não é um exagero você, talvez, investigar isso mais a fundo, né? Com certeza. Dependendo de como a coisa aconteceu, né? Eu acho que a parte de dermatologia também é mais simples, né, Fábio? Sim, porque aqui, ó, o termo derme significa pele, camada. Isso. E dermatologia é o estudo de qualquer tipo de irritação, de coisas estranhas que possam estar acontecendo nessa camada do nosso corpo, que é a camada externa, pele.
É legal destacar aí que tem procedimentos cirúrgicos, estéticos e oncológicos, né? Então, também dentro da dermatologia vai ter um profissional que talvez se aprofunde mais na parte da questão do câncer de pele também. Endocrinologia. Essa parte, gente, é muito interessante porque é pouco falado, né, Fábio? Sim. Sobre endocrinologia. Então, ele cuida das glândulas endócrinas. Então, são os famosos hormônios, né, gente? Então, a endocrinologia, ela vai estudar e reconhecer problemas que são relacionados à questão hormonal. Pode falar, Fábio. Quando vocês estavam lá por volta do 8º ano, vocês estudaram em ciências uma coisa chamada sistema endócrino. E no sistema endócrino, o professor falava muito sobre a questão dos hormônios, que dentro desse sistema, dentro da endocrinologia, nós temos 2 tipos de glândulas produtoras de hormônio, que é a glândula endócrina e a exócrina. A exócrina é quando o corpo secreta hormônios fora das veias, fora das artérias, na parte externa do corpo. Como, por exemplo, de uma glândula exócrina, a produtora de suor. O suor, ele sai para fora do nosso corpo. A lágrima é uma glândula produtora que gera a sua substância lacrimal. Agora, quando qualquer tipo de hormônio ele é lançado dentro da corrente sanguínea, aí nós temos uma glândula endócrina, que ela quer dizer interna. E a principal coisa que nós temos no nosso corpo são as glândulas endócrinas, porque elas que mantêm o corpo em equilíbrio. Por exemplo, a imagem que a Mari está mostrando aí, ela está mostrando a tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina situada na base do pescoço, que ela controla, por exemplo, o peso de uma pessoa. Se uma pessoa ela tem ou não a obesidade, ela fala assim, mas eu não como muito, eu como pouco. O distúrbio do peso dela pode ser que não tem nada a relacionar com a comida ou com a atividade física, mas sim com a tireoide, que é o descontrole que o corpo tem com relação a isso daí. A próxima especialidade é a genética médica. Existem clínicas especializadas em genética, né, gente? E quando a gente fala em genética, acho que, pelo menos para mim, né, Fábio, a primeira coisa que vem à minha cabeça é DNA. Com certeza. É uma área muito complexa, gente. Eu vou falar para vocês. É a área que nós temos mais moderna em estudos da medicina, que é a genética médica, porque ela estuda as coisas antes das coisas estarem visíveis. Ela pega lá do comecinho disso daí, quando ela vai começar. Por exemplo, aqui nós temos alguns efeitos, que incluem a medicina genética. Aí nós temos dismorfologia. A palavra pode ser estranha, mas ela começa a estudar a formação do indivíduo desde pequeno com relação ao crescimento dele. Se o corpo dele está crescendo dentro dos padrões, e o que pode estar acontecendo com relação a isso daí. O conceito do nanismo é um conceito de dismorfologia genética. Ele interferiu no crescimento do indivíduo. E o que gerou isso daí? Produção de hormônio. E o que a genética médica vai fazer? Ela começa a estudar o indivíduo na formação dele, já no útero da mãe, para ver se toda a carga hormonal da pessoa está sendo produzida de forma correta e se não tiver como interferir nisso, para não gerar essa dismorfologia. É legal a gente destacar, gente, que na área da veterinária, a genética também é aplicada. Quando você tem melhoramento de raça, quando você tem até cruzamento entre raças, né, Fábio, para gerar novas raças, né? Eu não sei se é verdade, mas dizem que o Pinscher é uma raça que foi modificada, né, que foi criada geneticamente. O Pinscher, o Pitbull, são todas raças modificadas geneticamente. O Pitbull, que é a raça mais atual, que todo mundo fala na taxidermia não, na extinção da raça total, porque ela é muito brava, mas ela foi criada pelo ser humano, não existia essa raça. Então, foi promovendo cruza genética entre várias raças de cachorro, até chegar no ponto de ter um cachorro de acordo com as características que a população queria, que ele fosse extremamente forte, resistente e agressivo.
Então, criou-se ele. Depois que criou, aí não gostaram do que criou e agora quer eliminar. Então, mas existe o melhoramento genético com aplicação, assim, fantástica, que é no meio tanto veterinário quanto no meio agrícola. As plantas que são melhoradas geneticamente, é a medicina genética que faz isso, que são os chamados organismos transgênicos. Os transgênicos que têm alta produtividade, melhor qualidade, melhor sabor, melhor resistência, é tudo modificado. Na medicina veterinária, por exemplo, a produção de leite. Nós temos lá uma vaquinha que é muito produtora de carne, que é a raça Nelore. A raça Nelore, uma vaca, ela é muito resistente. Ela resiste à seca, ela resiste ao frio, só que ela produz o quê? Cada vaquinha gera 1 ou 2 litros de leite. Já na outra partida, nós temos o holandês, o gado holandês, que é outra raça. O holandês, ele tem uma produtividade de até 20 litros de leite por vaca. Só que ele não tem resistência. E quando você estuda a genética dos dois, e você chega numa raça onde ela seja resistente, com alta produtividade, você tem o girolando, que é uma raça modificada geneticamente. Ela tem mistura do Nelore com o holandês, que aí gera uma raça resistente com a produtividade de até 25 litros de leite por vaca. Tudo por conta da genética médica. Por conta da genética, né? Ginecologia e obstetrícia. A especialidade, né? Essa é uma especialidade que concentra no estudo da saúde reprodutiva da mulher, né? Então, sempre no sentido de fazer exames preventivos, e Fábio, na parte de obstetrícia, de cuidar de todo esse período de gravidez, né, Fábio? Dessa questão da reprodução e tudo mais. Com certeza. Que estão mais familiarizadas com esse Sim. assunto, né? Só vale lembrar que não é porque o médico é ginecologista, ele também é obstetra. São duas coisas diferentes. Tem o médico que é só ginecologista e tem o outro que é só obstetra. Ou tem aquele que é os dois. Ele não precisa se especializar numa única área. Perfeito. Então, esse vai falar realmente sobre a saúde reprodutora da mulher, né? Uhum. Vou passar. Neurologia. É uma especialidade que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças que afetam o sistema nervoso e os componentes de junção neuromuscular, então nervo e músculo. Como a Mari comentou lá no começo, a acupuntura e a neurologia têm que caminhar muito paralela, porque para a pessoa saber aonde que ele vai introduzir as agulhas da acupuntura, ele tem que ter todo um estudo sobre todos os neurônios que agem sobre o corpo, onde eles se ligam com o cérebro e qual é a função deles. Então, o neurologista, mais especificamente, ele sabe realmente qual a função de cada nervo do nosso corpo, cada neurônio, o que ele vai fazer. E ele tem que cuidar dessa saúde. Então, às vezes você fala assim, eu tô com uma dor nas costas. Aonde você vai? Você vai no ortopedista? Nem sempre. Uma dor que você sente nas costas, você tem que passar no neurologista. Porque a dor pode ser que esteja algum osso comprimindo algum nervo que sai lá da sua coluna, e esse nervo está provocando a dor em alguma parte do seu corpo. Pode ser no dedão do pé, pode ser na perna, pode ser na cabeça. Então, o neurologista, ele comanda todo o sistema nervoso que está interagindo em comunicação com o cérebro. E a dor, gente, já é um sinal de que seu corpo está pedindo ajuda, né, Fábio? Já quando você sente dor, significa que alguma coisa não tá bem, né? Com certeza. Então, é uma maneira do seu corpo sinalizar para você que você precisa ter atenção naquele ponto. Para ter uma ideia, os lutadores de boxe, a maioria dos lutadores de boxe tem o canal nervoso que passa por trás da orelha, levando os neurônios que fazem a comunicação com a face. A maioria dos lutadores de boxe fazem uma incisão cirúrgica que corta esse cordão nervoso, que perde a comunicação com os nervos da face. E eles tomam pancada e não sentem. Não sentem a dor dos cortes, dos ferimentos. Ele só vai ser nocauteado, perder o sentido realmente, quando o cérebro entra em certo colapso, que não consegue mais distinguir aquilo que está acontecendo.
oftalmologia. É o ramo da medicina que visa cuidar da saúde dos olhos e da capacidade de visão. Então, esse é um médico que vai realizar diagnóstico referente a erro de refração do olho, que vai realmente receitar que pode realmente corrigir, né, Fábio, algum tipo de imperfeição que você tenha na sua visão. Sim, e além de corrigir, ele também consegue estudar causas que podem gerar problemas futuros, como glaucoma, por exemplo, tracoma, que são doenças que não geram tanto efeitos na visão da pessoa, mas que com o passar dos anos ela pode provocar cegueira. E Até também transplante, né? Sim, transplante de córnea. Ele precisa ter uma relação muito grande com a nutrição, o oftalmologista, porque a pessoa que não ingere vitamina C, por exemplo, ela pode apresentar um problema na visão chamado cegueira noturna, que tem baixa visão. Então, ele se especializa não só numa área, ele precisa ter um leque de aprendizado muito grande. E dentro da própria oftalmologia tem outras ramificações, né? Sim. Oncologia clínica, essa, gente, é enorme, porque uma especialidade que é voltada para o tratamento, né, de câncer. Então, quando a gente fala em tratamento de câncer, é no sentido realmente de indicar um tratamento que seja quimioterápico ou radioterápico, né, cirúrgico, enfim. Ou então, quando a pessoa está em estado terminal, esse médico é responsável por dar um mínimo de conforto, né, Fábio? Um mínimo de dignidade, né, para um fim de vida mesmo, gente. A pessoa ela entra por um grupo da oncologia médica chamada tratamento paliativo. A pessoa ela passou por todos os processos de estudo oncológico, de quimio e radioterapia, não teve sucesso, o corpo dela está muito debilitado. Para suprir tudo aquilo que o organismo vem a sofrer, vem a sentir, como dores, enjoos, problemas que possam aparecer, ela vai por uma especialidade de oncologia chamada estudo paliativo e tratamento paliativo, que aí não há mais a cura da enfermidade no corpo, mas sim curar os sintomas de algumas coisas que possam aparecer. É para dar um fim de vida com dignidade para a pessoa. Sim. É uma das áreas que vocês conhecem muito bem, que a oncologia, a quantidade de câncer na população, ela cresce em forma exponencial ano por ano. Então, é uma das áreas em maior crescimento na medicina. A próxima área é da ortopedia, então é uma especialidade que vai cuidar da saúde relacionada ao aparelho locomotor, como ossos, músculos, ligamentos e articulações. Acho que não tem muito o que completar, né? Não, é uma especialidade muito comum do dia a dia de vocês. Só para lembrar que o ortopedista ele tem que saber de cor os 211 ossos que compõem o nosso corpo, a função deles e todas as articulações, viu? Vocês sabem algum nome de algum osso do nosso corpo? Quem souber, coloca aí no chat o nome de um, pelo menos. Um eu lembro, hein? Maior do nosso corpo. Qual o maior e o menor osso do nosso corpo? Eu acho que eu sei, hein, Fábio? Vamos ver se eu O menor osso, eu não lembro o nome, mas é um que fica no tímpano, se eu não me engano. Isso aí. Arrasou. Fica lá um pouquinho para dentro do tímpano. É isso mesmo, é o menor osso. E o maior? Eu acho que é patela o nome, esqueci, não é? Qual? Patela. Não, não é. Não. Pouco para cima. Conhece um outro, né, Fábio? Olha aí. Fêmur. Não é o fêmur. É o fêmur. É o fêmur. É o fêmur. A patela é aquela partezinha que fica na frente do joelho, que você pega, você começa a mexer no seu joelho, você sente, parece que uma parte de osso que fica solta. Não, eu sei, é que eu confundi. É um disco que fica por cima. Muito bom, hein? E o menor osso chama estribo, fica dentro da cavidade do ouvido. Pediatria. Ai, a foto já fala tudo, né, gente?
Então, é a especialidade que é dedicada ao cuidado da saúde da criança, do adolescente e do pré-adolescente. Então, a pediatria acho que hoje é considerada até os 13 anos, né, Fábio? Sim, depois entra uma outra especialidade da pediatria, chamado herbiatra. O médico herbiatra é aquele que conhece mais sobre a adolescência e todas as mudanças que ocorrem no corpo, tanto da mulher quanto do homem. Leva ele aí até o adulto, né? Por volta dos 17 e 18 anos. É legal destacar, gente, que dentro da pediatria também entram essas ramificações. Então, às vezes tem, por exemplo, neuropediatra, outras especialidades. Oncologia pediatra, ortopedista pediatra, todas as especializações de acordo com a faixa etária, né? Isso, de acordo com a faixa etária. Da mesma maneira que existe a pediatria, existe uma que a gente não colocou aqui hoje, que é a geriatria, por exemplo. Que para o cuidado dos idosos. Isso mesmo, a geriatria, ela pega ali a partir dos 50 anos em diante, que ela vai estudar todas as patologias que afetam os idosos. Perfeito. Psiquiatria. Então, essa é uma das especialidades. Quem se formar nisso só vai encontrar professor pela frente. Vai ter bastante clientela, né, Fábio? Então, ele é responsável pelo diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, de comportamento. Ele atua com a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dessas doenças mentais. Tá? Então, tem vários exemplos aí. Tem a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência e transtornos de ansiedade. É legal falar, gente, para quem tem interesse na parte de psicologia, psiquiatria, a gente está montando um bate-papo com uma profissional, né, Fábio? Sim, estamos vendo aí para as próximas aulas. Nas próximas aulas, então não percam, porque a gente vai ter um bate-papo bem interessante sobre isso, sobre essa questão de saúde mental e tudo mais, tá? E também já estamos verificando um bate-papo com o veterinário. Sim. E por último, urologia. O médico urologista, ele é responsável por tratar, né, diagnosticar e tratar doenças do sistema urinário. Então, e também que cuida do aparelho masculino, reprodutor masculino também. Também, ele cuida do aparelho reprodutor masculino. Então, entra aí a próstata, testículo, enfim. Esse médico é responsável por realizar diagnóstico e por tratar esse tipo de problema. E encerramos as especialidades por hoje, as áreas. Deixa eu interromper aqui. São muitas áreas, né, gente? Foi bastante produtivo. Isso que nós temos 55, hein? Nós falamos só de uma parte delas. Isso. Mas foi... Espero que tenha sido produtivo para vocês. A gente pensou realmente em trazer um pouquinho de cada área para ver o que vocês se identificam, né? Mais. Tem alguma área que vocês se identificaram mais? Vocês acharam, poxa, talvez seja legal seguir por esse caminho? Ai, que bom, gente. Obrigada, viu, pela devolutiva que vocês estão gostando. Que bom. Tudo que nós estamos propondo, que a gente pensa em trabalhar, é focando realmente naquilo que vocês necessitam, gente. É tudo pensando em vocês realmente. Do que nós comentamos aí, alguma coisa vocês se viram como reflexo? Olha, essa é interessante, eu gostei mais. Várias. Muito bom, gente. Lembra do nosso acordo na aula passada? Cadê a maquiagem, menina? Se prepararam? Cadê a maquiagem? Mas vai achar, fica tranquilo, Daniele. Vai achar. Às vezes na prática é diferente, né, Fábio? Às vezes quando você está na prática, você acaba se apaixonando por uma outra área, né? Vai ser... Pediatria. Estamos precisando, viu? Que tem cada pediatra que Jesus dá-me conta, viu? Bom, meninas,
Mais uma coisa, se vocês tiverem alguma sugestão, gente, de tema para a gente trazer, né, Fábio? Alguma Sim. sugestão de assunto que vocês queiram que a gente trate também, vocês podem mandar para mim, tá bom? No privado, a gente vai tentar adequar para as próximas aulas também. Eu acho que por hoje é só, né? Certo? Isso mesmo. Agradecemos a presença de todas vocês, viu? Obrigada, meninas. Boa tarde, viu? Boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula, tá, gente?